Eu vou ir olhando aqui. Tá dando pra ouvir? Dá, né? É. O pessoal tá entrando, né? Tem entrevista. Se pipocar um Janaína, né? Tá bom. Oiê! Bem-vindos, gente! Oi, Ludi! Oi, Lucas! Luiz! A Janaína tá aqui! Olá! Aham. André. Tudo bem, gente? Bom ter vocês aqui com a gente. Vamos ver quem chegou. Maria Paula. Oi, João. Pessoal, então boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. É uma alegria estar aqui para falar um pouco, divulgar as inscrições desse projeto maravilhoso que é o Melhores Cabeças, que é uma iniciativa aí que nasceu junto com a FLUP. A FLUP é uma organização que tem como principal objetivo investir na carreira do professor, porque a gente acredita que a educação pode transformar a região e o professor é o principal agente dessa transformação. E o Melhores Cabeças é o projeto que investe aí na formação inicial de professores. A gente busca bons talentos da escola pública que querem ser bons professores. E então, se você sonha aí em fazer faculdade, ser um agente transformador da educação, ser professor, essa live é para você. A gente vai falar um pouco do projeto Melhores Cabeças, que está com a inscrição aberta agora. O link está na nossa bio e as inscrições vão até dia 31 de julho. Então, ser um educador de futuro é parte desse desejo de fazer alguma coisa pela sociedade e é também uma oportunidade de participar de uma rede de educadores que fazem parte do Melhores Cabeças. E aí, para falar um pouco para vocês sobre como é o processo seletivo e como é o dia a dia na jornada do educador de futuro, a gente está aqui com o Pedro, que ingressou agora no Melhores Cabeças na turma de 2025. Pedro, seja muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com você e se apresenta pra gente. Primeiramente, muito obrigado. Bem, como a Lorraine disse, eu sou o Pedro, eu estou cursando História, entrei no processo seletivo do ano passado
E sou de Lagoinha, uma cidade que já faz um tempo tem uma história bem legal com a FLUP. Sim, a FLUP atua aí em outros níveis da educação e Lagoinha é uma parceira aí com o Vim Encantar, que é a formação continuada de professores. O Pedro estava até lembrando aqui antes da gente começar. E muito bom tá aqui. Queria saber como é que tá a sua rotina, como que você está organizando sua semana, como está sendo aí esse ano que você acabou de sair do ensino médio e já entrou aí na faculdade. Como você está fazendo? Como está sendo ser um Melhores Cabeças? Se eu fosse falar agora, a minha rotina tá mais bem organizada. Mas no começo foi bem caótico, porque foi toda uma mudança de cidade, praticamente uma mudança de ares, né? Porque eu estava acostumado com o ensino médio e universidade, e texto, e trabalho padrão acadêmico, e toda aquela coisa assim. Então eu vou ser sincero que eu fiquei um pouco assustado. E também, como eu disse, né? Tem a questão de mudar de cidade, então tinha os dias que eu tinha que viajar, voltar para minha terra, os dias que eu tinha que vir para cá, e daí acabava me desorganizando um pouco. Mas agora, graças a Deus, eu consegui pôr tudo nos trilhos e a rotina está melhor, né? Ainda consigo ir para minha terra, ainda posso ir para Lagoinha nos finais de semana, estudo nos dias de semana aqui, mas tudo bem organizado agora. Sim. E aí você está fazendo história aqui em São Paulo e o projeto, então, ele oferece bolsas de estudo para quem quer ser professor. No caso das faculdades que são privadas, o projeto paga a mensalidade, as matrículas e dá uma bolsa de estudo, uma bolsa auxílio e uma jornada formativa. Como que está sendo para você participar da jornada formativa, que são esses encontros que acontecem geralmente no sábado, com o mentor, pode acontecer durante a semana, mas tem, né, o objetivo de fortalecer a identidade profissional, fortalecer a formação também como professor. O que você está achando de participar desses encontros? Assim, eu não tenho muitas palavras para descrever. Uma das poucas que eu ouso dizer sobre essas jornadas formativas é que são incríveis, de verdade. São uma experiência, eu não vou tentar dizer em palavras que me faltam palavras para falar sobre as jornadas formativas e sobre tudo que vem junto com o projeto, né? No que diz respeito à rotina e a organizar, por elas acontecerem no sábado e na parte da manhã, a maioria. Então, assim, tendo um pouquinho de organização ali, você encaixa ali na agenda e fica tudo perfeito. Mas, assim, de verdade, tudo que eu posso dizer sobre essas jornadas é que tem muito a agradecer ao projeto Melhores Cabeças, à Fundação como um todo, e que vale muito a pena. É incrível. Só quem participa que sabe como é. Que bom. E o projeto oferece, né, esses encontros de sábado, também encontros individuais com o mentor e o acompanhamento na faculdade e espera uma contrapartida de quem participa. Então, tem uma exigência de boas notas, frequência na aula e que quem participa do projeto dê aula por 3 anos depois de formado. Como que é para você isso? O que é que te traz de expectativa quando você se imagina professor? Ou como é também estar no primeiro semestre com a expectativa de cumprir com essa contrapartida? No que diz respeito à frequência, eu estou mais tranquilo, porque eu fui em todas as aulas, então nesse ponto eu não me preocupo ainda. Quanto às notas, acho que é uma coisa que quem estuda sabe, tanto no ensino médio quanto na universidade, a gente nunca sabe até ela sair. A gente geralmente tem uma estimativa, mas enquanto não sai ali bonitinho e fala, foi tanto, 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 a gente não tem muito uma ideia.
mas eu espero que eu consiga manter. E quanto a essa questão de dar aula depois no Vale do Paraíba, pra mim já era o que eu ia fazer mesmo. Então, assim, só foram alinhando ali os objetivos. Quando eu pensei, né, em fazer uma faculdade, eu pretendia manter uma nota adequada, manter uma frequência também adequada e também pretendia, depois de me formar, dar aula no Vale do Paraíba. Então, já estava, os objetivos já se alinharam ali e tá tudo certo. Eu espero as notas que vai dar tudo certo também e tocar e indo. Já deu. Que bom. E para participar do projeto, a gente faz um processo seletivo longo, né? As inscrições estão abertas agora, de maio até o final de julho. A primeira fase é essa de colocar lá os dados, quem tiver interesse já pode, depois da live, clicar no link da nossa bio, se inscrever. E nesse momento a gente vai analisar os boletins que têm bom rendimento no ensino médio. Depois disso, a segunda fase do processo é uma prova online. Serão questões simples de português e matemática. Quem passar nessa etapa vai para uma redação nos moldes do Enem. Depois da redação vem a etapa de vídeo, um vídeo de apresentação pessoal, curto. Depois do vídeo vem as entrevistas online e, paralelo a isso, quem está no processo seletivo precisa se inscrever nos vestibulares e entrar na faculdade. Como que foi para você passar por esses meses aí de processo seletivo? Teve alguma fase que foi mais significativa para você ou que você se lembra mais? Então, quanto ao processo, foi interessante, porque eu lembro que a escola veio e falou logo mais assim, no começo do ano. Eu falei, nossa, o negócio é lá pro ano que vem, já estão falando, né? Fiquei... O primeiro momento, na hora que eu ouvi falar desse processo seletivo, eu falei, nossa, deve ser uma coisa... Fiquei com aquele receio. Aí, quanto às fases do processo, eu assim, que eu poderia dizer, eu diria duas. Uma que foi desafiadora, especificamente, particularmente para mim, e outra que foi muito impactante também, que foi muito marcante, né? A desafiadora foi a fase da redação, que eu nunca fui muito bom com redação, então eu morria de medo da redação do Enem, ainda morro um pouco, mas enfim. Mas daí com a ajuda, né? E tá na USP. Mas assim, eu fiz a redação, levei para minha professora de português dar uma olhada antes de mandar, né? E ela me ajudou bastante também. E assim, foi a mais desafiadora. Agora, quanto à fase mais marcante, foi a da entrevista. Porque quando eu tava ali, olhando, né? Tá certo que de maneira virtual, mas com outras pessoas ali do outro lado da tela, uma coisa séria, e afirmando que era esse o meu sonho, que era isso que eu queria fazer da minha vida, que eu queria usar da educação para fazer um mundo melhor, foi muito marcante. Porque quem me conhecia já sabia que era uma coisa que eu sempre falava, mas nunca assim, de uma maneira tão séria, tão formal. E ali, naquele momento, foi a hora que eu vi que realmente é possível fazer isso e que tinham mais pessoas que acreditavam nisso e que estavam lutando para fazer isso. E assim, me marcou muito a fase da entrevista, até a Lohane estava presente, né? Então assim, foi muito marcante. Afirmar de fato esse meu sonho e ver que tem mais gente que vai me ajudar a fazer dele realidade. Que bom. Vamos junto. E para quem está, né, se formando agora no ensino médio, pensa em fazer alguma coisa que traga algum impacto social, mas está em dúvida se vai topar esse desafio de ser professor mesmo, tá conhecendo agora a FUP, o Melhores Cabeças, você tem alguma dica, alguma coisa que você pode dizer? Olha, assim, se eu fosse, eu daria 2 dicas. Para quem é que nem eu e tem um pouco de medo de redação, antes de mandar, leva para a professora de português.
A segunda dica seria assim, você tá meio em dúvida, tá pensando assim, mas eu não tenho tanta certeza assim, se eu quero ir pro lado da educação. A gente tem muitos preconceitos na nossa sociedade sobre a educação e várias outras questões que acabam servindo de barreira. Então, assim, se eu fosse dar um conselho, eu falaria pra vocês assim, vai e vê, entendeu? Faz a inscrição, faz parte do processo. Se você passar em todas as fases, aí você vê que, tipo assim, realmente, será que é aquilo lá mesmo? Mas dá o benefício da dúvida. Porque por mais que possa não parecer, a educação é uma coisa que transforma tanto a vida do aluno, mas também do professor. Então, se você ainda não tem essa certeza, tipo, ainda está nessa dúvida se vai, se não vai, tenta primeiro. Se não conseguir, não conseguiu, mas tenta primeiro, e se você conseguir, aí você pensa. Porque até lá tem chão. Sim, é uma jornada de 7 anos e meio, né, contando o processo seletivo. Exatamente. Então, assim, você vai fazer parte de uma rede de educadores que todos acreditam nesse mesmo, eu não sei qual seria o termo, mas nesse mesmo valor de mudar o mundo através da educação. Então, assim, são pessoas incríveis. Tem a Lohane aqui, tem todo mundo que eu já conheci, que faz parte da fundação. Pessoas muito gente boa, pessoas incríveis mesmo. E, assim, é todo um networking, toda uma rede de contatos que você estabelece, que ajuda muito. São pessoas que, como eu disse, têm esse mesmo ideal. E é aquele negócio, tá todo mundo aqui, a gente tá junto para tentar fazer um mundo melhor. Por mais que a gente não consiga fazer um mundo perfeito, a gente vai deixar ele melhor do que o que a gente achou. E se todo mundo fizer isso, um dia, quem sabe, ele fica perfeito. Então, é um valor que eu carrego muito comigo. Eu acho que a fundação também acredita muito nisso. E se você ainda está meio em dúvida, mas também acredita nisso, vai. Se for de ser, vai ser. Eu me identifico assim com esse pensamento de que sendo professor a gente ajuda, né, é o mediador ali para a pessoa desenvolver um conteúdo específico ou uma habilidade de convivência, mas isso desenvolve a gente, na verdade, né? Sempre que é uma via de mão dupla e um vínculo muito forte ser professor. E você tem alguma coisa que você tenha para perguntar para mim? Porque eu também passei por esse processo. Eu pensei aqui em algumas perguntas. Então, acho que já pode fazer a primeira já? Então, vamos lá. A primeira pergunta seria, como que foi o processo da graduação? De conciliar as mentorias, os encontros, com a rotina universitária, ou seja, os trabalhos, os seminários, as provas, os estágios e tudo que vem no barco. Eu fui da turma de 2016 e nesse momento não tinha... Hoje a gente tem 145 pessoas que fazem parte do projeto e naquele momento eram menos de 10 pessoas. Então não tinha tantos recursos tecnológicos assim. A gente enviava um relatório narrativo todo mês, então tinha redação todo mês. E a gente mandava foto da notinha direto para a pessoa coordenadora no Excel. O que é uma coisa interessante, né, de receber essa bolsa, porque vai criando uma consciência financeira mesmo, né? Isso aqui eu ganho, isso aqui eu tô gastando, e tem essa prestação de contas. E foi bom pra mim. Eu também não tinha, assim, como você, preocupações com frequência e nota, porque já fazia parte do meu estilo, assim, na escola. E uma coisa muito especial que eu fiz
de estágio, de projeto extra, assim, foi, além do PIBID, foi participar do GELP, que é o Grupo de Estudos de Língua Portuguesa da Unital. Quem criou esse grupo foi o professor Luzimar, que foi pro astral hoje, e a gente vai se encontrar em algum momento. Mas a gente passava as tardes lá, e ele ensinou a gente a corrigir, fomentava muita leitura, e aí a gente criou esse grupo e esse apoio. Então, ele é um exemplo de uma pessoa que dedicou a vida para a docência e que marcou muitas pessoas, assim, inclusive a mim, né? Era um paizão, assim, do departamento, fiz letras na Unital. E foi bom demais. São vínculos que eu vou levar pro resto da minha vida. Assim, esse professor, muitos outros professores, a equipe da FLUP, a Nath, minha amiga, que fez letras e também trabalha aqui hoje. Então, como você, eu também sou muito grata. O que dizer depois de uma assim, de uma resposta quilométrica dessa? Não, nem por isso. Nossa, assim, eu espero, assim, acredito que quem sabe daqui a um tempo eu vou poder estar falando disso também. Porque assim, a gente sempre tem essas pessoas que marcam a nossa vida. E mais do que isso, eu espero que quem saiba um dia, os meus alunos possam falar isso de mim. Que eu ajudei eles, que eu marquei a vida deles de alguma maneira. Enfim, voltando ao foco aqui, tem mais algumas perguntinhas. A segunda que eu tinha preparado foi: como que foi a inserção no mercado de trabalho depois da graduação? A Fundação te ajudou em alguma etapa desse processo? Se sim, de que maneira? É um processo mesmo, né? Formar e ir para o mercado de trabalho. Em qualquer carreira tem esse amadurecimento, a partir de lá entregar currículo. Então fiz meu currículo, imprimi, entreguei em várias escolas lá da cidade que eu morava, né? Levar um chá de cadeira. Não, a gente não tá recebendo. Isso existe, né? Existe. E o que é muito interessante desse começo é aceitar que se começa do começo, né? Não se começa do 1, se começa do 0. E no estado, começar do 0, quando você começa do 0 no estado, você percebe que do 0 a 1 realmente é um infinito. Porque cada ano, cada mês, cada aula vai contando como, tipo, 0,372 pontos, entendeu? Mas aí eu fiz isso, e uma coisa que a Fundação me ajudou foi que só de pôr isso no currículo já tinha o que colocar, né? Porque a gente se forma na faculdade, eu tive outras ocupações, assim, comerciais, mas não tinha muita coisa para pôr. Então, só de poder pôr que eu fui bolsista do projeto e tal, já era uma coisa que quem conhecia a FLUP reconhecia, né? E outra coisa que também foi bom de participar do projeto é que eu podia perguntar para os meus amigos. Então, sempre enviava lá no grupo sem a FLUP. E aí o Vitor, o Igor, a galera sempre ajudava, né? Respondia. E foi
foi assim, quando eu me formei, na sequência veio a pandemia e eu fiquei nesse processo que todo mundo fica de compreender os editais. Tinha tempo que não tinha concurso, melhorou, né? O salário do professor melhorou, o ingresso melhorou, e aí eu fui para escola particular. Dei aula no Bom Jesus online, na pandemia. Mas a minha primeira experiência foi no cursinho popular Libertas, que foi um cursinho criado pelo professor Luzimar também. Ele é de Paraisópolis e aí tem uma praça na cidade dele com um pedaço da bandeira de Minas e tem essa praça Libertas. Ele criou o cursinho Libertas e ele chamava os alunos preferidos para dar aula lá. E é muito interessante, porque é voluntário, não tem nenhuma exigência, mas a gente desenvolve, né? Treina. E eu lembro de um dia que alguém perguntou alguma coisa, eu falei assim, só louco, né, pra estar no sábado de manhã dando aula de graça. Aí ele falou assim, eu faço com tanto prazer. E foi assim que eu comecei. Depois eu fui pro estado, eventuar, até que participei do Proatec e pegava aula em uma escola, ficava 50 minutos no ônibus, ia para outra escola, e eu fiquei no pé do esqueci a função. Falei, fulano, eu tô disponível para ir pro integral, viu? Qualquer coisa você me avisa. Aí fui pro ensino integral e tive uma experiência maravilhosa também em Tremembé, no Manuel Cabral. Os alunos que são do projeto hoje, outros alunos que estão no coração. E agora eu tô aqui na FLUP. Legal, interessante toda a jornada, né? Lohane, aqui é da produção, tem algumas perguntas que chegaram do pessoal aí que está assistindo a live. Tem uma pergunta, vou pôr duas juntas. Quem já está matriculado na faculdade pode se inscrever? E nessa mesma linha, alunos que já estão dentro da faculdade precisam fazer os vestibulares? Não precisa. O vestibular é para ingresso na faculdade. Então, quem já está na faculdade pode se inscrever. Se inscreve também pelo link que está na nossa bio no Instagram. E sempre tem vaga. A gente abre 30 vagas para a região do Vale do Paraíba. Para quem vai para a primeira graduação, mas tem vagas de repescagem, vagas que vão surgindo ao longo do caminho. Então, se você já quer ser professor, já está na faculdade e quer participar do projeto, não perde a oportunidade. Vai até dia 31 de julho. E eles vão ter que participar do processo seletivo, esses que estão na faculdade? Sim. Aí você participa normalmente, primeira fase, todas as fases, até a entrevista. E uma outra pergunta que apareceu aqui. Tem que ser aluno que está saindo agora do ensino médio para se inscrever no projeto? Não precisa. Só precisa ser um bom aluno da escola pública. Se tiver feito há muitos anos o ensino médio, você só precisa ter o seu histórico escolar para enviar lá no link de inscrição. E a última pergunta é se vai ter uma prova presencial. Não tem. Todas as etapas são online. A gente atua aí nas 39 cidades do Vale e agora estamos com um parceiro, um investidor externo, a Diana Bioenergia, que está apoiando aí
a formação de professores nas cidades de Havaiandava e Penápolis. Dando continuação aqui, um pouco puxando para esse lado, né? A terceira pergunta é como foi já estar dando aula e conciliar a rotina de educadora com os eventos da Fundação? Então, como foi esse... Já tá empregado, já ter lá os compromissos de professor, corrigir prova no sábado e manter também os compromissos que vêm com a Fundação? Eu acho que a fase de mais eventos acontecendo ao mesmo tempo é 4º ano de faculdade. Depois que você superou o 4º ano, TCC, tudo isso, entendeu? Tranquilo. Aí você dá aula de segunda a sexta, né? Raramente um sábado letivo, inclusive essa é uma maravilha da profissão e muito necessário. Quando você está lá dando aula, você percebe que é muito necessário 2 férias de 1 mês no ano. E tem todos os feriados e finais de semana. E a jornada formativa, na verdade, é bem tranquila, né? Porque são poucas horas e poucos sábados por mês. E aí, naquele tempo, a gente começou o grupo de estudos de uma forma autônoma, assim. Foi uma ideia que veio da fundação, mas os bolsistas se reuniam para estudar, para fazer um grupo de estudo. Quando perceberam que a gente só conversava, aí o negócio foi institucionalizando. Mas essa é a pergunta? Como que era conciliar com a jornada formativa? Como foi juntar as 2 rotinas? Foi isso, é tranquilo. Agora a última, e eu acho que talvez vai ser a mais difícil. Como é ser parte da FUP? É, para mim, uma oportunidade de pôr o meu servir no mundo. É uma benção para mim estar em um lugar, em um ambiente que se preocupe com as pessoas. E eu acho que a educação está precisando desse olhar, de olhar para as pessoas, né? De olhar menos para o processo, ou para o documento, ou para o programa novo, e olhar mais para quem está ali estudando, mais para quem está dando a aula, para quem está dirigindo a escola, dirigindo a equipe. E a gente tenta fazer isso aqui. A gente vai junto com o que a Eduarda sempre fala, muita gente que acredita. E para mim é isso. É gratificante porque eu posso me lembrar de todas as vezes que eu achei difícil continuar estudando e conciliando com tudo que tinha de pessoal e de emocional. Eu posso me lembrar disso e dizer: vai passar. A gente vai passar, vamos junto. Essa é a parte mais especial. Assim. Bem interessante, realmente. Eu acho muito, assim, como quem está chegando agora ainda não está muito entendendo tudo,
acho que para quem está nos assistindo e não sabe como é bem o que ela disse. É muita gente que acredita. Eu ouso colocar mais uma palavra nessa frase. É muita gente que acredita muito. Então, assim, realmente, pessoal, venham, porque vocês têm a Lohane aqui, vocês têm todo o pessoal que está aí por trás da câmera, mas que também é gente boa pra caramba e vai dar esse suporte para vocês e vai ajudar vocês nessa jornada. Então, venham conosco. Muito obrigada, foi uma alegria para mim bater esse papo com você. Para mim é uma alegria quebrar. Chegaram mais 2 perguntinhas aqui do público. Quais que são os critérios de seleção? O que é priorizado aqui no processo seletivo da FLUP? A gente tem aí bem detalhadinho o regulamento do processo seletivo, que está lá no nosso site e também no link da bio. No site está na aba Produção de Conhecimento, e aí para cada etapa do processo está descrito o que se espera. Então, como são 6 etapas mais o vestibular, a gente vai fazendo uma análise de fatores técnicos, se a pessoa já é um bom aluno, se essa pessoa já tem interesse em manter a excelência acadêmica e se principalmente quer ser professor e vai sustentar esses 7 anos, porque o que a gente quer é que a rede cresça, mas não que só cresça em número, mas que ela cresça como uma árvore, né? Que cresce, acopa e frutifica e aprofunda a raiz também. Então a gente quer fortalecer a raiz, fortalecer o vínculo aí, o grupo. Isso é levado em conta na hora de selecionar um bolsista. Não são só números. A gente não está só atrás de números. A gente quer mais do que só poder falar que são muitos educadores. A gente quer educadores de qualidade, né? Então, eu posso fazer uma fala rapidinho sobre essa questão das notas. Também o pessoal que está assim não precisa ficar assustado, achar que tem que ser o Caxias, o aluninho perfeito que é 10, 10, 10, 10, 10. É o ideal. Mas assim, eu falo por mim, o meu boletim não era lá grande coisa, tipo assim, não era o boletim perfeito. Tinha ali algumas matérias que eu dava uma patinada de vez em quando e eu tô aqui. Então assim, não é algo só, não fiquem com essa, é só pro gênio da sala, não. É pra quem quiser. De pouco adianta ter um gênio na sala e muitas vezes ele não quer seguir nessa área e também, né, de cada um. Mas tenham isso em mente, vocês não precisam ser também o CDF, o primeiro lá na carteira que tudo levanta a mão e tudo sabe, não. Vocês também podem se dar podem ser também mais assim, como é que eu posso dizer? Mais, né? Você mesmo. Mais você mesmo, você tem muita essa autonomia também. Então não se prendam muito nisso, não fiquem com medo de fazer a inscrição por causa do boletim, porque assim, se o seu boletim não for, você já não vai ser selecionado para a próxima fase. Então, dá o benefício da dúvida. Você, não sei como é o meu boletim, põe o boletim lá e vê se dá. Se der, aí, beleza, e continua. Se não der, você continua também, segue o caminho. Tem muito programa de bolsa aí, né? E quem fez o ensino médio por meio do EJA, pode participar também? Pode participar. E quantas vagas tem disponíveis para entrar no projeto? Tem 30 vagas para a região do Vale do Paraíba, para primeiro ingresso, primeira graduação, algumas vagas para quem já está na faculdade e 2 vagas para cidades de Havaiandava e Penápolis. E tem limite de vaga por cidade? Não tem limite e é a escolha, a jornada de cada pessoa. Né? Então não tem limite não tem número de pessoas por faculdade, número de pessoas por curso, por cidade. Não, a gente só encontra quem está querendo caminhar
no mesmo caminho. E aí, se você é uma pessoa dessa, se inscreve. Se você ficou interessado, dá uma olhada no regulamento, entra no nosso site para conhecer mais a FLUP, segue o nosso Instagram, segue o nosso YouTube, que tem lá também vários vídeos legais sobre o seminário, um trabalho maravilhoso sobre educação infantil, com os profissionais da educação infantil que a gente faz. E obrigada por ter acompanhado essa conversa aqui. Obrigada, Pedro. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando mais sobre esse projeto tão lindo, que já mudou a minha vida e eu acho que vai mudar mais ainda. Então, assim, realmente, pessoal, dá essa chance para o sonho da educação. Vai! Vamos junto! Beijo!